Francis Crick e James Watson acabaram de publicar um artigo de apenas uma página, descrevendo a estrutura daquela que ficaria conhecida como a molécula da vida. O texto propõe o modelo da dupla hélice do DNA. O DNA já era conhecido desde o final do século XIX, mas a sua forma e a maneira como carregava informação permaneciam um mistério até o momento. A empolgação em torno do modelo era evidente. A dupla hélice apresentava uma estrutura simples, elegante e também eficiente. Ela explicava como a informação genética podia ser armazenada, copiada e preservada ao longo do tempo. E essa informação levantava uma pergunta incômoda. Seria plausível que algo tão complexo tivesse surgido espontaneamente nas condições caóticas da Terra primitiva? Com o passar do tempo, esse mecanismo simples produziu organismos capazes de sobreviver às adversidades da Terra primitiva: altas temperaturas, radiação intensa e impactos frequentes. Mesmo assim, em algum ponto, matéria inerte começou a se copiar. Não sabemos exatamente como isso aconteceu. Mas quando um problema permanece em aberto por tanto tempo, a ciência faz algo curioso. Em vez de insistir na resposta, ela muda a pergunta. E se a vida não tivesse começado aqui? Essa pergunta não é nova. Em teoria, a proposta é simples. A vida, ou seus componentes básicos, poderia ser mais antiga do que a própria Terra e ter chegado aqui vinda do espaço. Essa hipótese ficou conhecida como panspermia. Em vez de explicar a origem da vida a partir do zero, ela propõe algo diferente. A vida, ou seus blocos fundamentais, possa ter sido transportada por cometas, meteoritos ou partículas microscópicas ao longo de vastas escalas de tempo. Eventualmente, alguns desses fragmentos alcançariam planetas com condições favoráveis. A panspermia não resolve o problema da origem última da vida, apenas desloca o ponto inicial. Mas ao fazer isso, muda o cenário. A Terra deixa de ser o berço exclusivo da vida e passa a ser um ambiente onde algo que já existia encontrou condições para se estabelecer. Alguns micro-organismos demonstram resistência extrema ao frio, ao vácuo, à radiação e à desidratação. Condições que, a princípio, tornariam possível a sobrevivência em ambientes espaciais por longos períodos. Dessa forma, a nossa pergunta começa a se deslocar. Não apenas como a vida surgiu, mas se ela poderia ter atravessado o espaço antes de chegar até aqui. Se a vida pudesse viajar pelo espaço, o primeiro obstáculo seria direto: o próprio espaço. Vácuo, temperaturas extremas, radiação ultravioleta e partículas energéticas formam um ambiente hostil à maior parte das estruturas biológicas conhecidas. Por muito tempo, isso foi tratado como um limite absoluto. Mas essa suposição começou a ser testada experimentalmente. Em uma série de experimentos realizados fora da atmosfera terrestre, micro-organismos foram expostos diretamente a um ambiente espacial por longos períodos, em plataformas acopladas ao exterior da Estação Espacial Internacional. Nos testes, bactérias e esporos foram submetidos simultaneamente ao vácuo, à radiação solar e à radiação cósmica. Após meses, e em alguns casos quase 2 anos, parte desses micro-organismos ainda apresentava viabilidade. Muitos não sobreviveram, outros sofreram danos severos ao DNA, mas uma fração permaneceu íntegra o suficiente para retomar a atividade metabólica quando reidratada. Os resultados mostram algo específico. A sobrevivência não ocorre do acaso, ela depende de proteção. Micro-organismos expostos diretamente à radiação ultravioleta tendem a ser rapidamente inativados. No entanto, quando incorporados em camadas finas de material como poeira mineral, fragmentos rochosos ou mesmo camadas de outras células, a taxa de sobrevivência aumenta de forma significativa. Experimentos de laboratório demonstraram que bactérias alojadas alguns milímetros abaixo da superfície de rochas são capazes de suportar doses de radiação muito maiores do que aquelas expostas diretamente. A rocha não bloqueia completamente a radiação, mas atenua o suficiente para preservar estruturas moleculares essenciais. Essa proteção parcial levanta uma possibilidade concreta. Micro-organismos encapsulados no interior de fragmentos rochosos poderiam sobreviver a trajetórias prolongadas no espaço. Mas o desafio não termina aí. Para que esses fragmentos cheguem a um planeta, é necessário sobreviver ao impacto.
Durante a entrada atmosférica, a superfície do meteorito pode atingir temperaturas extremamente altas. Porém, medições térmicas e simulações físicas indicam que esse aquecimento é, em grande parte, superficial. O interior de meteoritos, especialmente em fragmentos maiores, pode permanecer relativamente frio durante a passagem atmosférica. Experimentos de impacto em laboratório mostraram que micro-organismos protegidos no interior de materiais rochosos podem sobreviver tanto à aceleração extrema quanto ao choque mecânico, desde que as pressões não ultrapassem certos limites. Quando se fala em asteroides viajando pelo espaço interestelar, o primeiro obstáculo que vem à mente é o tempo. À primeira vista, isso parece inviável, mas o tempo por si só não é o nosso maior inimigo. Micro-organismos em estado dormente praticamente não consomem energia. Seu metabolismo é reduzido ao mínimo. Eles não crescem, não se reproduzem e também não interagem com o ambiente. Permanecem estáveis, silenciosos. O que limita a sobrevivência não é a duração da viagem, mas a exposição acumulada de radiação. Danos ao DNA se acumulam lentamente. Quando esses organismos estão protegidos dentro de materiais rochosos, esse desgaste diminui. A rocha não elimina a radiação, mas atenua o suficiente para estender a viabilidade por escalas de tempo que deixam de ser humanas e passam a ser geológicas. Em outras palavras, milhões de anos não são automaticamente fatais. O espaço interestelar, apesar de hostil, é surpreendentemente estável. Não há variações bruscas de temperatura, não há impactos frequentes, nada acontece muito rápido. Fragmentos rochosos podem atravessar regiões por eras inteiras sem grandes perturbações. Talvez o surgimento da vida seja um evento extremamente raro, algo que acontece uma única vez em trilhões de tentativas. Mas quando esse evento é exposto às escalas do universo, a raridade perde sua força. Um evento raro, repetido vezes suficientes, deixa de ser exceção. A ideia de que a vida possa viajar pelo espaço não resolve a pergunta sobre a sua origem. Asteroides, micro-organismos resistentes, trajetórias longas e improváveis. Cada etapa impõe limites claros. Nada disso é simples, nada disso é frequente. Mas juntas, essas possibilidades mostram que o caminho não é fisicamente impossível. Talvez a vida não seja um evento isolado, restrito a um único planeta. Isso não responde de onde viemos, mas muda a forma como olhamos ao problema.